Meu nome é Rogério Alves, sou chefe do grupo escoteiro Harambe e iremos conversar um pouquinho sobre corte de honra, um exercício de liderança. Por que exercício de liderança dentro de uma corte de honra? Primeiro, pelo papel que a corte de honra tem. Ela tem um papel fundamental, pois é o principal órgão executivo da tropa seca. Aqui eu faço uma ressalva, sendo o principal órgão executivo e administrativo da tropa, é ali que convergem todos os interesses das patrulhas. É ali que convergem os interesses das patrulhas para o bem comum da tropa. Então fique atento. Esse exercício de liderança no principal órgão executivo da tropa, ele tem a ver com quais são as nossas responsabilidades. É a tropa que precisa garantir que todas as decisões elas estejam de acordo com as regras e normas vigentes. Seja o estatuto do grupo, a assembleia do grupo, estatuto da UEB, POR, bem como leis federais, como o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, além de ser o principal órgão executivo, é carregado de muita responsabilidade, certo? O que se faz dentro de uma reunião de corte de honra? Se leva os assuntos dos conselhos de patrulha, se debate, participa efetivamente do planejamento das atividades da tropa. É ali que se estabelece as recompensas, como a recomendação de concessão de distintivos especiais, né? Aí eu faço uma ressalva. Vejam que toda a nossa literatura, todos os guias, todos os manuais, eles falam sobre a corte de honra, ela recomenda. Então ela não aprova ou nega. Se eventualmente tem algum jovem que chega para uma concessão de um distintivo especial e debatendo na corte de honra entendem que ainda faltam alguns elementos, ela não tem o poder de negar a conquista daquilo ali. Ela pode não recomendar por hora e ela tem o dever e a responsabilidade de apontar os caminhos para que aquele jovem consiga a tão esperada conquista dele. Voltando ainda, outras responsabilidades da tropa, né? Ela tem que cuidar das finanças da tropa, a corte de honra, né? A corte de honra também é responsável por resolver os problemas relativos à disciplina, conduta dos membros, entre diversos outros. Um detalhe importante que muita gente ainda traz de uma tradição, mito, alguma coisa assim, é de que as cortes de honra elas são cerimônias secretas. Não é verdade. As cortes de honra elas têm um caráter de cerimônia restrita e não secreta. A corte de honra ela deve ser formal, solene e oficial. E todas as decisões dela elas são restritas aos participantes, salvo quando necessário, que vai afetar a tropa, que vai afetar alguém, ela precisa ser colocada. E mais do que isso, outras pessoas podem participar. Então, um outro chefe de uma outra tropa, um diretor, eventualmente um jovem que vai ser impactado por uma decisão ou seu familiar, todos esses podem ser convidados a participar dessa cerimônia que é restrita, mas não secreta. Sempre que houver necessidade, a Corte de Honra pode convocar outras pessoas para participar de suas reuniões. Quem é então que participa efetivamente de uma corte de honra? A corte de honra é formada pelos monitores. Em alguns casos, ela pode ser formada por monitor e submonitor, principalmente com tropas pequenas de uma, duas patrulhas. Se recomenda, inclusive, que a decisão seja mais plural possível, contemplando os submonitores também. Ela também é presidida por um desses membros, que é escolhido democraticamente, né, para exercer a função de presidente da Corte de Honra, sendo para esta função primordial ter um alto espírito escoteiro e uma alta liderança dentro da tropa. Tá? Vocês notaram que eu não falei que a Corte de Honra é composta pelo chefe? Por quê? Porque aqui é o aprender fazendo. É de jovem para jovem. Mas o chefe participa, sim, das reuniões.
Ele não faz parte da corte, porém ele participa das reuniões e sem direito a voto. Ele é um membro convidado permanente, certo? Ele deve auxiliar dirimindo as dúvidas, questões, elucidando alguns pontos que o jovem não saiba, né? E ele tem direito a veto. Então ele não vota, mas ele pode vetar? Sim. Ele pode e deve vetar quando e somente alguma decisão da Corte de Honra ela não tem um embasamento, ela possa colocar em risco a integridade física ou intelectual de algum jovem. É a responsabilidade dele, porque se nem nós adultos temos o conhecimento geral de todas as leis que existem, o jovem talvez também não tenha. E talvez ele, ali na Corte de Honra, esteja tomando uma decisão que leve para uma situação complicada. O chefe precisa, nesse momento, vetar e explicar o porquê que ele está vetando. E para por aí. O chefe ele não deve se aprofundar querendo induzir aos jovens a uma posição ou outra. Isso cabe ao jovem. Cabe a ele escolher, bom, se isso aqui foi vetado, então o que a gente pode fazer? Foi vetado por isso, isso e isso, segundo o chefe. Vamos fazer o quê? Cabe a ele a tomar a decisão e ver quais são os caminhos. E o chefe vai avaliar. O caminho está adequado, não está adequado? Vou ter que vetar novamente ou não? É um exercício de liderança contínuo, né? Bom, para fazer com que esse exercício de liderança ocorra, a gente precisa necessariamente dividir as tarefas dentro de uma corte de honra, né? Então, quais seriam os encargos dessa corte de honra? A gente tem o presidente, como eu já tinha mencionado ainda há pouco, ele é dele a responsabilidade de convocar uma assembleia, não só dele, os outros podem solicitar uma reunião de corte de honra, mas é ele que convoca. Além disso, ele abre formalmente a reunião, ele informa qual é a pauta, ele conduz toda a reunião, ele coloca em votação e ele faz o encerramento. Então, é dele essa responsabilidade. Além disso, a gente tem também a presença do vice-presidente. Por quê? Porque em qualquer regime democrático a gente tem que prever que o presidente não possa estar em algum momento presente, seja por uma questão de saúde, algum outro compromisso, e a Corte de Honra ela tem que continuar acontecendo. Então o vice-presidente ele assume, além de auxiliar o presidente, ele assume as funções do presidente na sua ausência. Obviamente, o jovem que ficar na condição de vice-presidente, ele não precisa ficar restrito a ser vice-presidente, aguardando a ausência do presidente. Ele pode também acumular uma outra função na Corte de Honra se ele achar necessário, né? Outras funções, por exemplo, muito importantes. Secretário ou escriba, daí depende da tropa, do grupo, como que vocês denominam. É aquele jovem responsável pelo livro da ata da Corte de Honra. É ele quem redige a ata, ele registra as decisões, ele coleta as assinaturas, ele é o guardião da ata. Uma função muito importante, né? Tem também uma função que geralmente colocam e é interessante se ter, que é o cerimonialista. Alguns chamam de guardião das lendas. Fica também a critério de vocês. Ele é o responsável por montar o ambiente da reunião da Corte de Honra. Tendo uma sala reservada para esse fim, ou precisando montar num outro local, ao ar livre, é ele que vai reunir todo o material do ritual que foi aprovado, ele vai montar essa cerimônia, ele também desmonta a cerimônia, guarda e mantém o material e principalmente a simbologia desse material. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouco sobre a mística e tradições e a gente entra mais sobre essa simbologia. Tá? Esses são os principais encargos, digamos assim, mas nada impede que tenham outros. Tem uma figura do mediador ou conciliador, vamos supor, que alguém pode colocar como um dos encargos. O papel dele seria ser o responsável por fazer que ocorra o debate, né? Ele precisa, quando as coisas estiverem muito calmas e o pessoal não está participando, botar um pouquinho de lenha para que as decisões venham
e haja o debate. Já em contrapartida, se tiver muito exaltados os ânimos, ele é aquela pessoa que vai tentar acalmar, buscar uma conciliação, né? Então, o papel dele, se tiver essa figura, deve ser sempre neutro, nunca deve impor nenhuma solução, e a principal função dele é ajudar os demais a chegar a um acordo, através de sucessivas negociações. É exercer esse papel de liderança, né? Tem também, para alguns casos, algumas tropas que mexem com dinheiro, o papel do tesoureiro ou financeiro, né? É o responsável pelo dinheiro da tropa, né? Quando tem esse papel de alguém mexer com dinheiro dentro da tropa, a corte de honra cumpre o papel de fiscalizadora desses valores. Por isso que fica interessante ter o tesoureiro, essa figura dentro da corte, né? Lembrando que, muito embora a corte de honra seja o principal órgão executivo da tropa, ela não é o principal órgão do grupo. Ela está subordinada ao presidente do grupo, que em última instância responde a toda e qualquer questão, inclusive as financeiras, né? Além desses exemplos que eu dei aqui, vocês podem criar quantos encargos forem necessários, tá? Desde que, e aí é uma observação importante, não esses encargos todos, essa dinâmica, não atrapalha a dinâmica e a essência de uma corte de honra, que deve ser simples, tranquila. Uma vez me perguntaram que, chefe, lá na minha tropa a gente se reúne em corte de honra uma vez por ano, só que esse ano ainda não nos reunimos, tá certo isso aí? Olha, não. A nossa literatura diz que preferencialmente é para se reunir a cada 30 dias, uma vez por mês. Ah, mas vamos se reunir, vamos discutir o quê? Bom, essa uma vez por mês pode definir que todo primeiro sábado ou último sábado vão se reunir e vão discutir o que tiver que discutir, mas se reúne, torna isso uma rotina. Agora uns exemplos de algumas situações para você se reunir, tá? Deve se reunir, por exemplo, para exercer o poder administrativo da tropa, fazer a programação anual ou de 3 em 3 meses fazer a revisão do ciclo de programa, propor novos ajustes, novas atividades com base no que se avaliou daquele programa ali, né? Deve se reunir para traçar as metas de desenvolvimento pessoal. O fulano está precisando conquistar o escoteiro da pátria e falta o item 32, que é uma jornada. Só que ele não pode ir sozinho, quem que vai junto? Então, recomendar a concessão de distintivos, como eu havia falado antes, são outros momentos para se reunir. Deve também para se reunir, isso aí é muito importante, sistematicamente, né? Tornem isso uma rotina, sempre após acampamentos ou qualquer atividade externa, como uma jornada, um bivac, se reúne para avaliar pontualmente aquela atividade, o que deu certo, o que não deu, entregar a autorização, teve participação efetiva de todos os membros, quem é que não participou, por que não participou, o que a gente pode melhorar. Então, essa avaliação das atividades externas, como acampamentos, excursões, elas são fundamentais. É uma boa oportunidade para reunir a corte de honra, tornar isso mais sistêmico, né? E, de forma emergencial, sempre que houver verdadeira necessidade, alguém se machucou, teve algum problema, houve qualquer situação emergencial, se reúne. Pode ser até uma situação emergencial que não tenha a ver diretamente com a tropa. Teve uma enchente, uma calamidade e a gente quer reunir a tropa para decidir como que a gente vai ajudar. Pode ser feito, certo? Então, momento e motivo não faltam para se reunir. Não deixe de reunir em reuniões de corte de honra, tá? As reuniões de corte de honra, elas respeitam diversos itens, de diversas tradições, mas a gente tem que lembrar que elas são reuniões solenes. Se elas são momentos oficiais e solenes, a gente precisa ter pelo menos alguns itens que nos dê esse caráter, como, por exemplo, uma bandeira nacional, para que a gente faça a saudação antes e depois, né, na abertura e no encerramento, assim como a gente faz da bandeira. Pode ter bandeira da tropa, se houver, ou algum outro objeto que simbolize a tropa. O livro da ata de corte de honra é importante estar presente, certo?
Mas, como eu disse, cada tropa possui as suas tradições e deve criar uma cerimônia única e representativa para a tropa, porém não exagerada. O foco principal, a ênfase da reunião é a reunião, não é o que está em volta. Tranquilo? Mas, para ajudar, inclusive, nesse rito, a gente pode ter itens como, que é bem tranquilo de se ter, a foto enquadrada de BP, uma vela para iluminar as decisões, que tem esse símbolo. Se cada jovem quiser, pode acender a sua própria vela na luz da corte. De repente ter uma corda com nó direito que simbolizam nios iguais, etc. Daí cada um tem a sua, né? A única coisa importante sobre mística, né? Porque eu já vi até tropas que na hora da reunião da corte de honra, os monitores e subs colocavam um capuz e não tem problema nenhum nisso, né? Foi aprovado. O importante, na verdade, é que todo e qualquer material que é utilizado numa reunião de corte de honra tem que ter uma simbologia importante para a tropa. Tem que ter um significado. Ele não pode estar ali por colocar. Se tu tiver uma coruja, qual é o motivo dela estar aqui, né? E outra parte importante, essa simbologia, essa tradição, ela deve estar registrada no livro de corte de honra. Por quê? Para que com o tempo não se mudem as tradições, não se esqueçam, né, perdendo toda a tradição e a mística da tropa. Ela pode estar ali, ela pode ser mudada, mas sempre que mudar, registrar em ata, deixar isso registrado para que os próximos monitores consigam seguir as tradições. Então, antes da corte, o cerimonialista ele tem que saber o dia, o horário daquela corte e tem que ir lá montar todo o ritual. E tem que deixar que o ambiente esteja preparado para que ocorra a corte naquele horário, né? Após todos os presentes chegarem, uma sugestão, o presidente da corte de honra ele pode dizer, corte de honra firme, saudação à bandeira, e tá ali a bandeira, vamos fazer a saudação à bandeira. Depois ele descansa. Em seguida ele pode ter algumas palavras de abertura, como por exemplo, declaro esta reunião de corte de honra aberta, né? Logo em seguida, um membro pode fazer uma reflexão, assim como a gente faz nas bandeiras de abertura, né? Depois dessa reflexão, o secretário ou escriba da corte deve ler a ata da reunião anterior. Se todo mundo tiver de acordo, assina. Se tiver alguma coisa para ser ajustado, deve ser feito uma errata na próxima ata de corte de honra, nunca naquela ali, certo? O presidente de corte de honra, então, lê a pauta do dia, coloca em discussão, todo mundo debate os assuntos do dia. Depois de tudo isso feito, se o chefe não se manifestou ainda, o presidente deve perguntar para o chefe se ele tem alguma pergunta a fazer, aconselhar ou esclarecer algum assunto, né? Após todo mundo tirar as dúvidas e feita a votação, toda a reunião, de preferência chegando a consenso, o presidente vai se dar por encerrado. Ele diz novamente, todos firmes, saudação à bandeira, né? É feita uma reflexão antes disso, e o presidente informa que dá por encerrada a corte de honra. Basicamente, então, uma corte de honra, um passo a passo bem simples, seria isso, a abertura, uma reflexão, leitura da ata anterior, discutir os pontos da pauta do dia, botar em votação, verificar se o chefe tem alguma questão para ser colocada, e depois nova reflexão, saudação à bandeira e encerrar a corte, certo? Com isso a gente verifica que a gente mantém um caráter oficial, né? E de preferência todos uniformizados, mas isso não impede que uma corte ocorra. Se tu não tiver simbologia e precisar fazer uma corte emergencial, pode fazer, inclusive virtualmente deve ser feito. Certo, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, perguntem para os chefes de vocês, pede para eles me mandar, prontamente eu irei responder, tranquilo? Sempre alerta e até a próxima atividade.